Olá pessoal, meu nome é André, eu sou professor de Física aqui do Colégio de Curso Planck e estou aqui para vocês para comentar a prova de Física do segundo dia do Enem de 2019, prova azul, caderno 7. O que nós observamos? Uma prova tranquila, o aluno que teve um ano de preparação conseguiu desenvolver bem, nenhuma questão complexa de forma excessiva, questões que não envolviam muito cálculo, algumas com algumas continhas, mas nada do outro mundo. Então uma prova que realmente conseguiu identificar o estudante que se dedicou à física daquele estudante que se dedicou menos à física. Então a gente pode olhar aqui um panorama da prova. A gente teve questões de eletrodinâmica, duas questões que envolviam propagação de calor, duas questões de ótica da visão. Como era de se esperar, mudança de estado e propagação de calor foram assuntos bastante recorrentes. Uma questão de estática, uma de cinemática com movimento circular e uma de impulso, magnetismo e calorimetria, hidrostática e energia, com conceitos e aplicações mais diretas, eletrodinâmica novamente, uma questão de cinemática muito bonitinha, que envolvia também a questão de geometria, de áreas de triângulo, de proporção de triângulo, e a segunda questão de ótica da visão, outra de hidrostática e uma que envolvia ótica e ondulatória. Como a gente pode ver, das 17 questões, 47% das questões envolviam a área de mecânica, 18% 3 questões de eletromagnetismo e 35% das questões com termologia, ótica e ondas. O professor Paulo Henrique vai comentar daqui a pouquinho. A gente sentiu falta de algumas áreas do conhecimento, alguns setores da área de física. Vou deixar para ele comentar o que a gente sentiu falta. Pois bem, vou comentar com vocês uma questão que eu selecionei. Foi uma questão que a gente trabalhou na revisão, nos últimos dias da revisão aqui do Colégio de Curso Planck. Olá pessoal, vou fazer aqui com vocês a questão 102 do caderno azul, caderno 7. A questão 102 é uma questão que trata de calorimetria, mudança de estado e propagação de calor. É uma questão muito bonitinha que coloca duas situações. Ele coloca uma massa de gelo igual em dois recipientes que são superfícies que tendem a ser isolantes térmicas, mas no fundo não são, porque tem uma troca de calor. As dimensões são distintas, a caixa A tem 40 por 40 por 40 e a caixa B tem 60 por 40 por 40. Esse era um detalhe importante do enunciado. As espessuras da caixa A e da caixa B são iguais. A gente consegue descobrir a área transversal total da caixa A, que é a área de um paralelepípedo, né? A área total de um paralelepípedo, então é o dobro de cada uma das faces. A área total da caixa A, 9.600 centímetros quadrados. E a área total da caixa B, 12.600 centímetros quadrados. Um ponto importante que ele disse é que a massa de gelo fundida em B é o dobro da massa fundida em A. Então, a quantidade de gelo que derreteu na caixa B é o dobro da que derreteu na caixa A. E ainda permanecia uma certa quantidade de gelo. Então, eu não envolvi calor sensível. Esse calor é 100% latente. Ele sendo 100% latente, Q igual a ml, se eu derreti o dobro da massa, eu recebi o dobro de calor. Esse calor foi recebido de quem? Do ambiente. E nisso a gente chega em mais uma informação importante do enunciado, que os eventos foram síncronos, ou seja, os eventos aconteceram ao mesmo tempo. E a variação de temperatura também é constante para as duas caixas, porque a uma é a temperatura externa da caixa, e a outra é a temperatura interna, onde estava o meu bloco de gelo. Então é a mesma para as ambas as caixas. A gente sabe a equação de Fourier, que trata da propagação de calor, diz que fluxo é a quantidade de calor por tempo, definição básica de fluxo, e esse fluxo é dado por K, que é a condutibilidade térmica do meu material, do isolante, que é a espessura da minha caixa, né, que é o material da minha caixa, vezes a sua área, a variação de temperatura dividido pela espessura. Lembrando que a equação de Fourier, ele definiu no primeiro parágrafo do enunciado. Então o aluno que tinha experiência e teve contato com a equação de Fourier se sentiu mais confortável. E mesmo quem não teve, conseguiria desenvolver a questão, porque ele disse as proporcionalidades, diretamente ou inversamente proporcional, no enunciado. Com isso, como ele pediu a razão entre as condutibilidades térmicas da caixa A e da caixa B, usando aquele conceito simples da matemática, ele escreveu duas vezes as equações de Fourier, aplicado para a caixa A e aplicado para a caixa B. O tempo dos eventos foram os mesmos, a variação de temperatura dos dois eventos é a mesma e a espessura da caixa nos dois casos é a mesma. A quantidade de calor de B é o dobro de A. Substituindo aqui, detalhe das áreas, a gente chega que a razão entre a condutibilidade da caixa A e da caixa B é aproximadamente 0,67, alternativa B.
Bom, pessoal, uma questão clássica, uma questão que a gente trabalhou bastante em sala. Espero que vocês tenham tido um ótimo Enem e a gente se encontra no próximo Plunk Resolve. Um abraço.